devotos e devotas do amor de Cristo, este amor que transcende, que transborda, este amor que nos acolhe, esse amor que é grande, receba este amor de Deus. Meus irmãos, mais uma live para glorificar o nome daquele que tudo pode, determina e tudo faz. Jesus Cristo, o Filho de Davi, Rei dos Reis. Amém? Mais uma live para glorificar o nome dele. Meus amados, o tema proposto de hoje é por que Deus não escuta algumas orações? Então, eu separei aqui, classifiquei 4 pontos que está na Bíblia. Não é nada da cabeça de Maria, está na Bíblia. Porque estando na Bíblia, não vai haver argumentos. E você não pode fugir. Você não vai fugir. Você não vai ter argumentos. Porque o que está na Bíblia, o que está escrito é. Amém? Quero aqui trazer algumas passagens que indicam o porquê das orações não poder ser atendida por Deus. É uma condição. E às vezes há motivos. Muito também depende da sua atitude, do seu estado espiritual. Então, aqui eu vou mostrar classificados em 4 pontos. Primeiro ponto, devoto e devota. A oração com motivações erradas. Ou seja, quando as intenções são egoístas, quando você só quer pedir, só quer ver o seu lado, só quer fazer algo em benefício próprio, e quando você tem aquele egoísmo de muitas vezes querer pedir, muitas vezes que você é atendido, você nem vai agradecer. Muitas vezes Deus tem a misericórdia de atender e você nem agradece, porque você já satisfez, já fez, Deus ali atendendo, você acha que Deus já atendeu a sua vontade e isso basta. Não basta. Tem que ter a humildade de entender, ser humilde e agradecer. Ou quando a sua súplica não está de acordo com a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente quer ter esse egoísmo de ser atendido na nossa vontade, ser atendida na nossa vontade. E a vontade de Deus? Será que muitas vezes o que a gente está pedindo é da vontade de Deus? Nós temos que perguntar. E a gente também tem que ser humilde para dizer: Senhor, se é da tua vontade, me atende. Porque se não for, Deus vai fazer algo maior e melhor. Amém? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 3, Cartas de Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Ou seja, você só pede para satisfazer a sua vontade. Muitas vezes você não quer saber se aquele pedido é vontade de Deus. Então você tem que ter a humildade de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Amém? Segundo ponto, o pecado não confessado. O pecado não confessado pode ser uma barreira entre a pessoa e Deus. Isaías 59:2, ele vai dizer que o pecado pode afastar a pessoa de Deus. E assim, suas orações é vã, não serão ouvidas. Porque o pecado, ele encobre, né, o olhar de Deus, ele cobre o olhar de Deus. Deus não vai atender a pessoa que está em pecado e não confessa. Que você que está em pecado, você não confessou o seu pecado a Deus, se você não procurou um sacerdote in persona Cristo para absolver os seus pecados segundo a vontade de Deus, Deus não vai escutar a sua oração. Amém? Outro ponto que eu classifiquei é a falta de fé. Terceiro ponto, a falta de fé. A Bíblia também enfatiza a importância da fé. Está lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque muitas vezes você vai fazer uma oração e você ainda tem dúvida. Você ainda não tem aquela esperança, não tem aquela confiança de entregar a Deus e confiar segundo a vontade dele, o beneplácito dele. Se você muitas vezes vai fazer uma oração e tem dúvida, isso não é fé.
Se você vai fazer uma oração e não tem esperança, isso não é fé. Porque quando a gente confia, acontece. Porque Deus, ele vai se agradar segundo a sua esperança, a sua confiança, segundo a sua fé. Tua fé te salvou, tua fé te curou, tua fé fez com que tuas orações fossem atendidas. Amém? Em Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, vai dizer: tudo é possível ao que crê. Quando você crê, o impossível acontece, porque Deus faz acontecer. Amém? Sem fé, entenda, é impossível agradar a Deus. Quarto ponto é a desobediência. Se alguém vive deliberadamente em desobediência a Deus, suas orações podem não ser atendidas. Ou seja, se você decide estar desobedecendo a lei, os mandamentos, os preceitos, sua oração não será atendida. Está lá em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 9. Provérbio vai afirmar: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se você desvia o olhar dos mandamentos, se você não quer escutar os mandamentos, os preceitos, aquilo que Deus manda, sua oração é vã, não será atendida. Temos que obedecer os mandamentos, temos que fazer a vontade do Senhor. Entendido? Os 4 tópicos, que vocês possam refletir, que vocês possam entender muitas vezes quais são os motivos para que sua oração não seja atendida. Muitas vezes você diz: poxa, eu oro, rezo o rosário, faço penitência, jejum, minha oração não é atendida por causa disso aqui, desses motivos que estão na Bíblia, desses motivos que faz com que Deus não aceite as suas orações. Reflitam, que vocês possam ser tocados e tocadas para fazer a vontade de Deus. Quando for orar, com humildade, peça a Deus: Senhor, que seja feita a tua vontade. Se esse pedido é de acordo com a tua vontade, que seja feito. Caso não, eu aceito. Então, tudo tem que ser segundo a vontade de Deus, segundo o beneplácito de Deus, que pode fazer bem mais do que tu pede, do que tu suplica, do que tu sonha, do que tu almeja. Deus tem projetos maiores. Muitas vezes você fica insatisfeito quando a porta é fechada. Deus está dizendo: eu fechei aquela porta para abrir uma maior. Você muitas vezes murmura, reclama e não tem a oração atendida. Amém? Deixa o teu like, ajuda o canal, compartilha e deixa os seus comentários. Tchau, tchau, gente. Fica na paz.